Fala pessoal, mais um sábado trazendo uma mensagem de Deus para os nossos corações, para os nossos dias. E eu espero que essa mensagem venha falar ao seu coração como falou ao meu. Para você que está inscrito, meu muito obrigado. Para você que não se inscreveu, se inscreve, não perde tempo. Curte o nosso vídeo, pega esse link também, direciona, compartilha ele nas redes sociais, coloca no status do WhatsApp, coloca no stories do Instagram, enfim, vamos compartilhar essa mensagem porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir dela, porque a gente vai falar sobre cansaço, e o cansaço ele está no dia a dia de qualquer pessoa. Mas antes de falar do assunto, solta a vinheta aí. Fala pessoal, graças a paz, tudo bem? Você está na luz. E para falar do cansaço, eu posso falar do cansaço físico, emocional, da mente, do espiritual. E por fim, o cansaço ele vem de inúmeras formas. Mas olha que curioso uma das anotações que eu fiz, que eu quero compartilhar com você. Existem vários ladrões de alegria. E olha o que está escrito em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a vossa força. Quem disse isso? Neemias, copeiro do rei da Pérsia, profeta, sacerdote, ou seja, uma pessoa que sabia identificar. Marca, guarda essa palavra, identificar, onde estava a fonte de todo o provimento que necessitamos para permanecer nos propósitos. E atenção, muita atenção aqui, porque olha que curioso. Se a alegria do Senhor é a nossa força, mas não temos alegria, logo entendemos que o nosso maior sabotador então é o cansaço. Que Deus hoje te dê discernimento, sabedoria para saber identificar os sabotadores da sua vida, do seu dia a dia, no caminhar, nos propósitos, nas promessas de Deus para você. O cansaço ele dói no corpo, o cansaço ele dói na mente. E se não houver uma ação sua, ele vai doer na alma. E por que eu estou falando isso? Porque é natural nós ficarmos atentos às armadilhas do inimigo, às ciladas do mundo. Ficamos tão atentos quanto às coisas que estão à nossa volta, que muitas vezes não percebemos que o maior ladrão não é aquele que nós imaginávamos. E olha outra curiosidade. 1 Tessalonicenses 5:22. Afastem-se de toda a aparência do mal. O que nós entendemos sobre a aparência do mal? Você já viu fisicamente algum demônio? Muitos ainda pensam, vou repetir, muitos ainda pensam que o inimigo, que o diabo, ou seja, como você quer dar o nome, possui rabo pontudo, chifre e um tridente. Ficamos tão preocupados com uma única coisa, talvez duas. Ficamos tão focados no inimigo, que muitas vezes o que nos derruba não foi nem o inimigo. Eu vou explicar melhor isso. Mas antes, deixa eu dar um exemplo, uma história. Uma real, não muito feliz até então, porque isso aconteceu na semana passada. Eu tinha um funcionário, como tive inúmeros funcionários em uma das empresas por onde eu passei, conversava muito, e esse funcionário era cristão, então ele compartilhava comigo de algumas informações, família, o que ele fazia na igreja, onde ele estava envolvido, e ele era envolvido em tantas coisas. E nessas conversas, nesses feedbacks, troquei uma ideia com ele e consegui identificar que, caramba, ele estava sobrecarregado, ele fazia muitas coisas, ele mal tinha tempo para ele. E aí, numa dessas conversas, eu conversei e falei, poxa, será que não está exagerado? Será que não tem que, de repente muitas coisas e poucas se faz com uma certa perfeição, ou não a perfeição, mas de uma melhor maneira? Enfim, conversamos. Veja, eu estou citando o exemplo do meu trabalho, de uma das pessoas que passou pela minha gestão. E
fazia X, fazia Y, quando não dava fazia o W e fazia inúmeras coisas. Inclusive na época que conversei com essa pessoa, eu fiz um vídeo falando sobre multi-skill, multitarefas, multi-várias coisas. Enfim, fiz até um vídeo sobre esse assunto. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu fiz um convite para essa pessoa, desculpa, corrigindo, eu mandei uma mensagem para essa pessoa, porque eu tava com algumas ideias, e para minha surpresa veio um comentário assim: Getúlio, não sou mais cristão. Foi uma bordoada. Pau! Mas é só um detalhe, é só uma história que eu quero colocar e quero te falar. Tá cansado? Descanse. O inferno, quando ele não consegue te parar, e glória a Deus por isso, mas ele não vai parar por aí, ele vai tentar te confundir. Temos fechado os nossos olhos. E muitas vezes o que tem levado as pessoas para o inferno é a autossabotagem e não simplesmente um levante do inimigo. Suicídio com números elevados, morte e doenças por obesidade. Você não deve ser o sabotador das promessas e dos propósitos que Deus tem para você. Como ex-militar, eu tenho um outro exemplo. No meio militar existe o quê? Aquela situação até segunda ordem. O que é até segunda ordem? Lá no passadão, quando a gente estava servindo, tem toda a hierarquia, né? Soldado, recruta, soldado, cabo, terceiro, segundo, primeiro sargento, subtenente, tenente e vai embora. E muitas vezes a pessoa pega dizendo assim, até segunda ordem. Então quer dizer, aquela ordem que foi te dada, ela só vai ser alterada mediante uma outra ordem de alguém maior. Ou seja, da patente acima, vir e falar algo para você diferente daquilo. Então, de repente, o sargento pega e fala para você ficar ali, ou o sargento pede para você fazer X coisa, você vai fazer aquilo. Você só não vai fazer aquilo se vir alguém, um oficial, um tenente, enfim, e te dar uma outra ordem. Aí entra a questão da segunda ordem. Aí a segunda ordem, ela já era, ela anulou a primeira, porque a gente está falando de grau de patente, vamos falar assim, de quem manda mais. Então, quer dizer, a segunda ordem está valendo mais do que a primeira. Getúlio, o que você está querendo dizer com esse exemplo militar? O que eu estou querendo te dizer é que Deus é a nossa maior patente. Então, logo, não há patente maior. Então, o que Deus te revelou, as promessas, as revelações, os propósitos, vão se cumprir. Para de perguntar se você é capaz, para de perguntar se para de duvidar. A pergunta correta é quando e como eu posso ser usado para que tudo venha a acontecer. E olha que legal, Bill Johnson, em um dos seus comentários, suas frases, ele coloca algo tremendo. E a frase dele diz o seguinte: se você quer experimentar a paz que excede todo o entendimento, você terá que abrir mão do direito de entender. Resumindo, só vai. O recado de Deus para você é simples. Deus não se cansa, mas ele descansou porque descanso foi uma escolha e ele escolheu nos mostrar que precisamos. Então, o recado é simples. Descanse para recomeçar. Pense nisso.